E aí, pessoal, vamos direto ao ponto. Hoje a gente tem um raio-x bem especial dos resultados de 2025 da Caixa Seguridade. E olha, não é um ano qualquer, tá? Estamos falando do marco exato de 10 anos de operação da companhia. Uma década que literalmente colocou a empresa no pódio das maiores plataformas de seguridade do Brasil. Usando os dados fresquinhos dos relatórios oficiais, a gente vai entender como uma estratégia super consistente e parcerias bem amarradas viraram esses números absolutos absurdos que a gente vai ver agora. E já vamos começar com o número que rouba a cena. Dá uma olhada nesse salto. O lucro líquido gerencial bateu a marca de 4,3 bilhões de reais em 2025. Para colocar isso em perspectiva, é simplesmente o maior resultado de toda a história da companhia. Um crescimento de quase 15% em relação a 2024. É ou não é uma demonstração de força imensa? Mas claro, esse número não caiu do céu. Ele é a ponta do iceberg de muita eficiência operacional e maturidade comercial. E é justamente esse motor que a gente vai desmontar juntos hoje. Bom, para organizar nossa conversa, vamos passar por 5 pontos-chave. Primeiro, esse ano histórico. Depois, o desempenho no mercado, o motor do crescimento deles, a parte de eficiência e sinistralidade e, para fechar, o compromisso com o futuro. Então, vamos lá. Ponto 1. Um ano histórico, marcando esses 10 anos de operação. Pensando nessa última década, a arquitetura de negócios que eles construíram provou ser uma fundação de concreto armado. Ao longo desses 10 anos, eles alcançaram uma maturidade operacional incrível, muito por conta de uma rede de parcerias super eficiente. Foram essas alianças que permitiram que eles não só ampliassem o que oferecem, mas também fortalecessem os canais de distribuição de um jeito que realmente se sustenta no longo prazo. Agora, se segura na cadeira. O ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido recorrente, simplesmente cravou em 70,4% lá no quarto trimestre de 2025. É o maior patamar histórico deles, com um avanço de quase 3 pontos percentuais se comparado com o final de 2024. Pessoal, no mercado financeiro, um ROI acima de 70% é, sem exagero, formidável. Mostra que a máquina está extremamente azeitada para gerar lucros extraordinários com o capital que eles têm em mãos. E na prática, o que isso significa? Dinheiro no bolso do acionista. Essa rentabilidade toda transbordou e virou geração de valor pura. Eles distribuíram impressionantes 3,93 bilhões de reais em dividendos. O tal do payout ratio ficou em absurdos 91,1% do lucro líquido gerencial. E isso sem contar que logo no comecinho de 2026, eles já aprovaram mais 990 milhões só em dividendos intermediários. Ou seja, o sucesso operacional virou remuneração direta e reta. Partindo agora para o nosso segundo ponto, o desempenho no mercado, focando em liquidez e expansão. O grande divisor de águas aqui em 2025 foi a conclusão do famoso follow-on, a oferta pública secundária de ações. Com a entrada de mais de 82 milhões de novas ações rodando no mercado, eles finalmente atingiram aquele patamar de 20% de free float, que são as ações em livre circulação. E por que isso é vital? Porque destrava uma nova camada de liquidez pesada. Mais ações no mercado significa que os grandes investidores institucionais entram e saem com muito mais facilidade, democratizando de vez o acesso ao capital da empresa. E se a gente olhar um retrato recente das negociações, tipo esse de meados de abril de 2026, o efeito dessa liquidez é super claro. A gente vê volumes rompendo a barreira de 150 milhões de reais num único dia, com o preço da ação super consistente, ali girando na casa dos 18 a 19 reais. Isso é a prova real de um engajamento sólido do mercado. O papel ganha liquidez, ganha atração e mostra muita resiliência no dia a dia da bolsa. Vamos então para o nosso terceiro tópico, o motor do crescimento, olhando para os segmentos principais deles. No total, foram 9,7 bilhões de reais em prêmios emitidos no ano. Mas quem está puxando essa fila? O habitacional, sem sombra de dúvidas, assumindo a liderança absoluta com 4 bilhões de reais. É o carro-chefe. Na sequência, a gente tem o seguro de vida, rodando ali com seus 2,34 bilhões, e olha o residencial rompendo a marca de 1 bilhão, entregando 1,15 bilhão em prêmios. Só que, pessoal, o volume total conta só metade dessa história. O legal mesmo é colocar uma lupa nessas dinâmicas de crescimento. O habitacional teve um avanço bem sólido de 11,2% e isso vem direto da fonte, a forte originação de crédito imobiliário da própria Caixa. É um crescimento orgânico puro. Agora, o residencial deu um salto brutal de 25,3%. Mas por quê? Pura estratégia. Eles apostaram muito em apólices plurianuais pagas no cartão de crédito, o que prende o cliente por mais tempo e, claro, apostaram no cross-selling.
Para vocês terem uma ideia, mais de 30% dos financiamentos habitacionais no ano já saíam com um seguro residencial acoplado. Mas não é só de segura de risco que eles vivem, né? Os negócios de acumulação voaram. As reservas de previdência, por exemplo, fecharam ao ano batendo na porta dos 200 bilhões de reais. Foram exatos 199,4 bilhões. Consórcios cresceram mais de 20%, somando 23,2 bilhões em cartas comercializadas, com a galera buscando muito consórcio de imóveis. A capitalização, então, teve o melhor ano da história deles, faturando 1,9 bilhão. Esse foco em mensalidade gerou um efeito cascata incrível para o longo prazo. Entrando agora na quarta parte, eficiência e sinistralidade, ou como lidar com o risco e a recuperação. Essa parte é bem interessante porque é uma história clara de recuperação. Em 2024, a coisa ficou feia com uma sinistralidade lá na casa dos 29,7%, muito por conta de eventos climáticos bizarros, tipo as enchentes no Rio Grande do Sul. Mas aí, em 2025, a gente vê o cenário voltar para os trilhos. Teve uma queda acentuada de 5,8 pontos percentuais, jogando a sinistralidade para um patamar super saudável de 23,9%. Essa normalização na prática aliviou a pressão e abriu espaço para muita lucratividade. E a melhora não parou por aí. Pegando carona nessa queda da sinistralidade, o índice combinado, que mostra o quanto da receita é corroída por sinistros e despesas, caiu para 57,9% no consolidado do ano. Tudo isso mantendo o cinto bem apertado nos custos. O índice de despesas administrativas, o IDA, quase não se mexeu, ficou cravado em 11,1%. Ou seja, eles conseguiram faturar horrores e crescer 2 dígitos, enquanto os custos administrativos ficaram quietinhos no lugar deles. E para fechar o nosso raio-x, ponto 5, compromisso com o futuro, falando de ESG e os próximos passos. Pensando nessa virada de década, a estratégia deles agora é construir uma ponte para um portfólio de seguridade mais inclusivo, responsável e focado na resiliência climática. Eles entenderam que sustentabilidade não é mais só um PDF bonitinho no final do ano, né? Passou a ser o coração da estratégia deles para mitigar riscos lá na frente. E dá para ver isso nas ações práticas. Eles bateram cartão na COP30 em Belém, com espaço próprio e 5 estudos inéditos sobre risco climático, o que é um baita de um marco. Além de aprovarem o Plano de Sustentabilidade 2025-2026, eles estão botando a mão na massa com coisas objetivas, compensação de emissões comprando créditos de carbono e até inventário de gases de efeito estufa auditado por fora. Mostra que o papo de governança ambiental é levado muito a sério. Agora, só para amarrar bem a engenharia do balanço, a gente não pode ignorar o empurrãozinho do cenário macro. A tesouraria deles mandou muito bem nas aplicações financeiras. Pegando a onda da Selic mais alta e com um caixa bem recheado, o resultado financeiro sozinho bancou 33,9% de todo o lucro líquido gerado em 2025. É como se a gestão de tesouraria fosse uma turbina extra empurrando o negócio. Então a gente chega ao fim dessa nossa análise com uma baita pulga atrás da orelha. A empresa acabou de coroar 10 anos com lucros históricos, destravou uma liquidez pesada na bolsa e está super alinhada com as demandas climáticas. Se eles conseguem entregar um ROI estratosférico de mais de 70% hoje, qual vai ser o limite de crescimento para essa máquina na próxima década? Bom, fica aí a reflexão para a gente acompanhar de perto. Valeu demais por mergulharem com a gente nessa análise e até a próxima.